Amém? Amém. Provérbios capítulo 19, versículo 1. Salomão aqui ele vai abordar vários assuntos e eu gostaria de estar comentando alguns. Em Provérbios capítulo 19, versículo 1 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim: essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhes: nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligência, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Nós vamos falar a respeito nessa noite de sabedoria e de conhecimento da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz em 1 Reis que Salomão, ele pediu, o Senhor disse para ele assim: Salomão, peça o que tu quiseres. E a palavra do Senhor diz que Salomão, ele pediu sabedoria, conhecimento, para reinar e para julgar segundo aquilo que era correto perante Deus. E no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 1, nós vamos ver que a palavra diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábio e tolo. Peça que procede sem cautela ou direção. A palavra que ela nos orienta dizendo que nós temos que resolver os nossos problemas com cautela, com paciência, com sabedoria. Não devemos nos precipitar, não devemos colocar a carroça na frente dos bois. Salomão está nos aconselhando aqui que qualquer problema que nós tivermos, nós temos que colocar diante da presença do Senhor. Porque quando nós, às vezes, nós temos costume de querer as coisas para agora, resolver tudo hoje, tem que ser hoje. E às vezes não é assim nos planos de Deus. Às vezes é diferente. Às vezes nós queremos, vamos supor, eu quero comprar um carro amanhã. Só que não está nos planos de Deus esse projeto para as nossas vidas. Então aqui Salomão está dizendo que nós temos que ter cautela. Nós temos que ter uma direção. E a direção certa vem sempre dos planos de Deus. E a direção certa vem sempre da palavra do Senhor. Amém. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quem puder achar e aí está lendo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se-lhe-á dado. Amém. Então a palavra nos diz que aquele que quer sabedoria tem que pedir ao Senhor. Salomão, ele podia ter pedido várias coisas, podia ter pedido os bens, riqueza, podia ter pedido os bens materiais, mas ele pediu sabedoria. Então a palavra do Senhor nos fala em Tiago que nós podemos pedir qualquer coisa, mas se nós pedirmos sabedoria, o Senhor vai nos dar e nos abençoar. Amém? Amém. Agora vamos ler no versículo 3. A astúcia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração irá contra o Senhor. Astúcia aqui, irmãos, em algumas traduções se diz falta de juízo, tá? Quando muitas das vezes nós temos a mente acelerada, ou às vezes falta de juízo, nós não pensamos com a mente. Às vezes nós agimos com o coração. E às vezes nós agimos com a emoção. E às vezes nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Mas quando nós temos a sabedoria
de Deus, nós conseguimos agir com a mente e agir segundo a palavra do Senhor. Glória a Deus. E uma pessoa sem juízo, ela na verdade, ela vai por vários caminhos. Às vezes uns caminhos perversos, um caminho de perdição. Porque quando nós não temos uma vida com Deus, nós optamos por vários caminhos. E às vezes esses caminhos, eles não estão no centro da vontade de Deus. Esses caminhos não são o que o Senhor tem para a gente. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E muitas das vezes, a maioria das vezes, nós culpamos a Deus pelas decisões erradas que nós tomamos. Nem tudo é o diabo. Então, às vezes nós tomamos posições, tomamos algumas escolhas que não conduzem ao caminho que Deus quer que nós trilhamos. E muitas das vezes, isso significa ser uma pessoa, sair do foco da presença do Senhor. Sair do centro do propósito daquilo que o Senhor tem para conosco. Uma pessoa sem juízo, ela age com a emoção. Ela não age com a mente. E reflete sobre nós essas atitudes por escolher caminhos errados. Então, é assim que vivemos errando. Então, que vemos agir com a mente e não vemos agir com as emoções diárias. Amém? Amém. Versículo 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, ao pobre, ao seu próprio amigo, o que deixe. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores dos príncipes, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos dos pobres odeiam. Quanto mais se satisfarão deles os seus amigos. Correm após eles com palavra que não serve de nada. O que adquire o entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Amém, irmão? E nós vamos falar um pouquinho de falso testemunho. Em Êxodo capítulo 20, versículo 16. O que nos fala lá? Desde os patriarcas, né? Que diz assim: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Tem pessoas que têm que inventar, mentir, caluniar para se dar bem. Tem pessoas que têm que falar mal de outras pessoas para se dar bem, talvez numa empresa, numa escola. Só que a palavra está dizendo que nós não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo, que é o nosso irmão. Até o nosso familiar, o nosso marido, a nossa esposa, seja lá quem for. Mas a palavra nos orienta, não levantará falso testemunho. Então, nessa noite, granjeia, irmão, aqui, na tradução atualizada, significa adquirir. Então, que nós não devemos levantar falso testemunho, porque uma coisa é certa: aquilo que você planta, certamente um dia você vai colher. Se você fala mal de alguém hoje, daqui uns dias, talvez meses, você vai colher aquilo que você falou. Então, nós podemos ver que é pecado falar mal de alguém, ainda mais um povo cristão, ainda mais você levantar falso testemunho. Porque geralmente eu ouvi falar. Eu ouvi alguém dizer. Ouvi o quê? Falar o quê? Se a palavra ela nos orienta que nós não devemos falar mal do nosso irmão. Porque no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo 1, que diz assim. Alguém pode ler? Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado, pois com o critério com que julgares
serais julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trava que está no teu próprio? É muito fácil nós querer apontar alguém. É muito fácil nós apontar o pecado do nosso irmão, enquanto nós não olhamos para nós mesmos. É muito fácil eu querer apontar o pecado de alguém e dizer: o fulano está isso, o Beltrano está aquilo, a fulana está fazendo aquilo. Mas será que nós estamos olhando para nós mesmos? Porque toda vez que o pastor passa aqui na frente, ele lê ali a palavra do Senhor: examine-se, pois homem. Será que nós estamos se examinando? Porque é muito fácil julgar. Mas a palavra nos está dizendo nesta noite que nós não devemos levantar falso testemunho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então devemos amar o nosso próximo. Porque o cristão é chamado para viver na verdade. Olha o que diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Então, quando nós somos chamados por Cristo, quando nós descemos das águas batismais, quando nascemos da água do Espírito, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nós queremos viver segundo a palavra de Deus. Então, lá em João capítulo 14, nos diz assim, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade, nós temos que fazer como Jesus. Falar sempre a verdade. Viver na verdade. Praticar as coisas verdadeiras. Então, que viemos praticar aquilo que o Senhor nos deixou. Em João capítulo 8, versículo 44. Alguém, por gentileza? Como é estudo da palavra do Senhor, vamos navegar na Bíblia, amém? Aleluia, sim. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Porque ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Amém. Você percebeu que Jesus é a verdade? Aleluia. No capítulo de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra disse Jesus que ele é a verdade. E em João, capítulo 8, 44, está falando que o diabo é o pai da mentira. Então, nós podemos observar que toda vez que nós mentimos, nós estamos sendo parecendo com quem? Com o diabo. Então, se nós levantamos falso testemunho ou falamos mal de alguém, nós não estamos sendo imitadores de Cristo. Nós estamos sendo... O diabo é o quê? O pai da mentira. Ele mente, ele engana. Então, que devemos praticar a verdade. Amém? Versículo 10. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugir de leão jovem é a dignação do rei, mas como orvalho sobre a selva é a sua benevolência. O filho insensato é a desgraça para o pai, e o gotejar contínuo, as contendas da sua mulher. Gotejar significa brigas constantes. Amém? Então, a palavra aqui nos está nos falando que o filho insensato é a desgraça para o seu pai. Filhos, família, casamento, que o teu lar venha a ser um lar abençoado. Que o teu lar venha a ser, sabe aquele lar que quando nós chegamos já tem uma paz? Porque tem casa que nós chegamos logo nós queremos ir embora, porque não tem a paz
do Espírito Santo. Que o nosso lar venha a ser um lar abençoado. Que os teus filhos venham a ser filhos abençoados. Que você venha criar os teus filhos dentro da presença do Senhor, segundo o mando das Escrituras. Que você venha a ser a mulher sábia, que venha edificar o seu lar, o seu casamento, a sua família. Que venha cuidar dos seus filhos, zelar pelos teus filhos. E principalmente, mulher, pelo teu casamento. Cuida do teu casamento. Cuida, porque um lar tem mulheres que só sabem brigar e brigar e brigar. Às vezes o marido prefere ficar o dia todo trabalhando e ainda fazendo serão do que voltar para casa. Porque a mulher só pensa, às vezes, em brigar. Porque chega em casa e não tem paz. Então, mulheres de Deus, cuida do teu casamento. Cuida dos teus filhos, porque os teus filhos são a herança do Senhor. Amém? Glória a Deus. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então nós podemos ver que é do Senhor que vem a esposa prudente. Quando nós oramos, nós pedimos, né, a maioria pede um varão, né, que ela tem orado e coloca diante do Senhor. E se nós como cristãos, nós oramos, com certeza, a maioria dos homens aqui conhece a palavra. Então, a maioria, eu creio que cada um orou por uma esposa prudente, por uma mulher sábia. Então, agradeça a Deus, né, por você ter a tua varoa, por ter a tua esposa abençoada. E aqui, meus irmãos, às vezes eu vejo tantas pessoas ricas, com dinheiro, pessoas bem financeiramente, mas não tem alegria no seu lar. Não tem altas risadas, não tem paz. Às vezes não tem nem paz dentro do seu coração, porque tem mais amor ao dinheiro do que a sua família. Tem mais amor às coisas terrenas do que a Deus. Tem mais amor aos seus bens materiais do que a Cristo Jesus. Então, nós somos bem-aventurados por nós ter a nossa família, a nossa casa. Você que tem os seus filhos, você tem os seus filhos, o seu lar, o seu casamento. Então você pode dizer que você é uma pessoa abençoada por ter a sua família, o seu casamento, os seus maridos dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor. Aleluia! Aleluia! E a palavra vai nos dizer em Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então você, glória a Deus pela tua esposa, porque quem recebe a felicidade recebe uma esposa prudente. E a tua esposa é uma bênção do Senhor. Nós incomodamos, né, mas somos bênçãos da parte do Senhor. Então, glorifica o Senhor por ter essa mulher sábia no teu lar. Cuida do seu casamento, como eu disse, cuida da tua esposa, porque o maior ministério de um homem é cuidar do seu casamento, da sua família. Porque pensa, se um marido não consegue governar o seu lar, a sua casa, o seu casamento, pensa comigo, como você acha que vai cuidar de um rebanho grande? Não vai conseguir, porque a casa às vezes é uma desordem. Então o maior ministério de um homem é o seu casamento, é a sua família. Então cuida dos teus filhos, cuida da tua família, da tua esposa, porque ela é um presente de Deus para a tua vida. Ela é um presente que Deus te deu. Os teus filhos, eles são heranças do Senhor. Então cuide, zele por eles. Versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Amém? Amém. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, se alguém puder ler, por gentileza. Olha uma orientação que o apóstolo Paulo nos deixou. Aleluia, Jesus.
2 Tessalonicenses 3, versículo... Pode ler do primeiro. Capítulo 3, versículo 1. Aleluia, Jesus. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também é entre vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 10? E quando eles estávamos convosco, nos mandaste isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo nos orienta na segunda carta aos Tessalonicenses que a igreja não deve alimentar, né, a quem não quer trabalhar. É uma orientação, né, que o apóstolo Paulo nos deixou, mas a igreja sim, ela ajuda, a igreja, né, ela acompanha, né, tem todo um acompanhamento, mas a palavra do Senhor nos fala, né, que nós temos que trabalhar para que nós possamos se alimentar. Então é uma orientação do apóstolo Paulo, a qual ele deixou para a igreja de Cristo. Seja trabalhar fora ou trabalhar dentro da igreja do Senhor. Amém? Amém. O que guarda o mandamento guardará sua alma, porém o que despreze o seu caminho morrerá. Então nós vamos ver aqui que um verdadeiro salvo, ele demonstra através de uma vida de obediência a Deus. Um verdadeiro salvo, quando ele sabe que ele é uma nova criatura, ele começa a praticar as coisas do alto. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, nós queremos viver segundo a vontade de Deus. Então, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós não levantamos falsos testemunhos, nós não fazemos mais aquilo que nós praticávamos de errado, nós não vivemos mais uma vida errante, mas nós queremos viver segundo a vontade de Deus. Amém? Então, quando Deus, ele nos exorta, não é porque Deus não nos ama, pelo contrário, Deus, ele nos ama, mas ele nos exorta também. Amém? Amém. Então, aqui nós vamos ver no versículo 17. Ao Senhor empresta o que compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. Em Mateus capítulo 10, versículo 42, o Senhor recompensará até mesmo com um copo de água. Então, tudo aquilo que nós fazemos pelo nosso próximo, o Senhor vai nos recompensar. Aleluia. Quando nós ajudamos alguém que está necessitado e precisa da nossa ajuda, nós ajudamos, né? Nós ajudamos sem querer recompensa. Mas a Bíblia diz que até aquele que der um copo de água para alguém beber, será recompensado pelo Senhor Jesus. Então, que vemos ajudar o nosso próximo, que vemos cuidar, né, do nosso próximo, porque se nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Então, vamos amar, vamos cuidar. Aleluia. Ao Senhor, 18, castiga o seu filho enquanto há esperança, mas não deixe que teu ânimo se exalte até o matar. Nós vamos ver que o Senhor repreende as nossas vidas. O Senhor muitas vezes ele nos corrige. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, a palavra do Senhor vai nos falar: pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Castiga, na tradução, na linguagem de hoje, é corrige. Amém? Então, nós vamos passar por lutas, por aprovações, por desertos, mas não é porque Deus não te ama, ou não é porque Deus não quer que você talvez prospere, ou talvez que você vá para frente. Não. A palavra está nos dizendo que o Senhor castiga e corrige a quem Ele ama. Aleluia. Então, meu querido, tem certas situações que Deus vai usar para nos fortalecer, para nos fazer crescer espiritualmente. Então, a palavra está nos dizendo que o Senhor, Ele nos ama.
Aí você pensa, mas o Senhor me ama, mas por que Ele castiga? Porque se nós, muitas das vezes nós caímos, e às vezes nós temos que aprender com os nossos próprios erros. Às vezes nós temos que aprender, cair e levantar de novo. Aleluia. Para que nós não possamos cair no mesmo erro 2, 3 vezes. Então o Senhor, Deus, Ele açoita e castiga. Aleluia. Glórias a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Mas nunca fazer isso, tá? No momento de ira. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira humana, quando nós nos iramos, às vezes numa discussão, né? Vem a ira de dentro de nós. Parece que nasce de novo ou surge aquela velha criatura. E às vezes as pessoas têm vontade de explodir, falar coisas que não podem falar. Então, exemplos eu estou dando, porque geralmente numa discussão, nós muitas das vezes nós sentimos uma ira tão grande que às vezes dá vontade de falar tudo que nós queremos. Aí vem o Espírito Santo assim e te traz aquele momento de mansidão, aquele momento de paz, e aí de repente nós ficamos em silêncio e nada falamos. Aí nós vemos que nós somos convertidos em Cristo Jesus, porque aonde habita a presença de Deus, aonde habita a palavra do Senhor, e que nós vemos conhecer todo dia a palavra do Senhor, para que nós não venhamos praticar as coisas erradas, mas que venhamos praticar as coisas do céu. Amém? Amém. Então, nós devemos ensinar, já que é ensinar, a palavra diz que nós temos que ensinar o caminho onde a criança deve andar. Isso, claro que isso é dos pais, os pais que têm que ensinar os seus filhos. É de casa que vem uma educação. A igreja até pode auxiliar, ajudar, ensinar, mas é de casa que você forma o caráter do teu filho. É em casa que nós passamos todo o ensinamento que um dia foi passado para nós. Eu carrego princípios desde quando eu era criança e vou carregar para a vida toda. E vou passar para os meus filhos, porque são coisas que eu aprendi em casa. Caráter é dentro da casa do teu pai e da tua mãe. O caráter é formado ainda quando é criança. Aleluia. Então a palavra está dizendo para nós que nós temos que falar, orientar. Então é em casa que vem. A educação do teu filho vem de casa, não é da igreja. Os pastores até podem ajudar, né, incentivar, falar, mas é de casa. É de casa o que aprende o que é certo, o que é errado. Porque a palavra nos fala em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém? Amém. Nos diz assim: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da sua vida não se desviará dele. Glória a Deus. Então você ensinando o que é certo, enquanto está dentro da tua casa, debaixo do teu teto, sendo alimentado por você, papai e mamãe, tem que obedecer, sim, os filhos têm que obedecer. Mas depois que você sair da tua fase adulta, sair para morar talvez sozinho numa casa, aí você sim vai poder fazer o que você quiser. Mas filho, obedeça aos seus pais. Enquanto você mora debaixo da mãozinha ali do teu pai, da tua mãe, enquanto são alimentados, tem que obedecer sim. Aí sim, depois que você quiser sair, mesmo assim, irmãos, mesmo que se desviar depois dos caminhos do Senhor, ainda velho, se lembrará que um dia você ensinou tudo para ele ou para ela. Amém? Amém. Então, educação vem de casa. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. O homem de grande indignação deve sofrer danos, porque se tu livrares, ainda terá de torná-lo a fazer. Como eu tinha dito, às vezes a maioria das lutas, nem tudo, né?
é o diabo. Nem tudo é o diabo. Às vezes é nós que queremos fazer as coisas sem pé e sem cabeça, nem oremos, nem às vezes pedimos uma direção para Deus. Às vezes, eu vou fazer porque vai dar certo. Peraí, primeiramente um cristão, quando ele vai querer alguma coisa, até mesmo tem um sonho, um projeto, ou quer ter um relacionamento, né, sério com alguém, o que o primeiro cristão vai fazer? Ele vai entrar no quarto, vai falar com o Senhor, ele vai orar. Mas tem vezes que parece que nós tomamos certas decisões e fazemos, Emolito. Vai dar certo. Não vai dar certo. Se Deus não está no controle, se Deus não está nesse projeto, se você não orou e não se colocou diante da presença do Senhor, as lutas vão vir, vão. Só que nós cristãos às vezes temos o diabo que deixou e não quis que acontecesse. Irmãos, nem tudo é o diabo. Às vezes é Deus dizendo assim, eu não vou dar, porque se eu dar, ele vai sair dos meus caminhos. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, ele nunca mais vai colocar o pé dentro da igreja. Então tem certos caminhos que Deus, tem certo sonho, projeto, que Deus não vai concluir, irmãos. Porque muitas vezes Deus dá, era o que o pastor estava dizendo no domingo. Se Deus dá, hoje eu não vou no culto porque está frio. Hoje eu não vou na igreja porque está chovendo. Peraí. Aonde está o teu amor ao Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Como é que você vai dizer que ama a Deus acima de tudo se uma chuva pode te deixar em casa no domingo à noite assistindo a Netflix? Que amor é esse? Não pode ser amor. Então, irmão, entenda que nem tudo é o diabo. Às vezes é nós que colocamos empecilhos, queremos tomar a direção que Deus tem para nossas vidas. Então seja prudente, amém? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará e colherá. Então foi o que eu disse em Êxodo capítulo, aleluia, em Êxodo, que fala sobre levantar falso testemunho. Então aquilo que você plantou, você vai colher. Seja o que for que você falou, que você, Irmãos, a lei da semeadura é para todos. Plantou, vai colher. Ninguém vai embora dessa terra aqui sem colher o que plantou. Eu não sei o que cada um tem feito, mas a palavra diz: examine-se. É culto de ceia sábado. Então nós devemos nos examinar. Antes de nós queremos julgar alguém, examine-se. Olhe para si mesmo. Então tudo que vai, volta. Dá até medo, de pensar, tudo que vai, volta. Aí dá aquele arrependimento. Poxa, eu desejei mal para fulano. Eu falei mal da Beltrana. Eu não ajudei mesmo tendo condições. Então pensa, irmão. Aleluia. Ouve o conselho e recebe a correção, para que o filho do sábio seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. E o que o homem mais deseja é o que se faz bem, porque é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, o que ele ficará satisfeito e não vista a mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão aos seios e não tem disposição nem para comer. Amém? Então, irmão, estou tentando correr um pouquinho por causa do horário. Açoita o escarnecedor e o simples tornará aviso. Repreenda ao entendido e aprenderá o conhecimento. Devemos corrigir, sim. Se está errado, tem que falar que está errado, sim. Não vemos, fazer com que pessoas, às vezes mesmo falando a verdade, às vezes são entendidas por falar errado, mas que vemos praticar acerca da verdade.
O que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares da palavra do conhecimento. O ímpio escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade. Prepara então o juízo para os escarnecedores e as costas dos tolos. Então, meu querido, que nós devemos falar sempre a verdade. Não importa, mas fale, pratique a verdade. Tanto a falsa testemunha que abre a sua boca para escarnecer da justiça, como o perverso que busca arruinar o seu próximo com palavras, são abomináveis para Deus, porém a punição dos maus é inevitável. Às vezes nós vemos, homens políticos mentindo. Às vezes nós não podemos fazer nada, mas só que eles não vão poder escapar do juízo de Deus. Nós podemos mentir aqui na terra, fazer tantas coisas erradas, mas não vamos poder escapar do juízo de Deus. É como eu disse, aquilo que é plantado aqui na terra é colhido aqui na terra. Tudo que vai um dia volta. Seja bênção na vida de alguém. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo nós podemos ver, nós podemos sentir. E às vezes nós podemos olhar para o nosso próximo e dizer: eu não gosto do fulano, não gosto da Beltrana. Que amor é esse? Se nós não conseguimos amar o nosso próximo, a qual nós estamos vendo, olhando, sentindo, abraçando, como é que você vai dizer que ama a Deus a qual você não vê? Não tem lógica? Então ame o teu próximo, cuide do teu próximo. Ama. Pois ainda que escape do juízo humano, jamais vão escapar do juízo de Deus. Não tem como escapar do juízo de Deus. Então, meu querido, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 12, capítulo 12, versículo 14, eu concluo aqui. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Não adianta esconder para baixo do tapete. Aquilo que está em oculto será revelado. Seja bom ou seja mal. A palavra tem sido pregada. Não adianta esconder do pastor. Podemos esconder talvez do pastor algumas coisas. Posso esconder do meu líder da juventude. Eu posso esconder da líder do círculo de oração. Mas a palavra está dizendo que tudo será revelado. Tudo. Seja bom ou seja mal. Então, pois Deus trará julgamento, Deus vai julgar. Nós não somos ninguém para julgar, porque a palavra diz que nós devemos tirar a trava que está dentro dos nossos olhos. Então, meu querido, seja bom ou seja ruim, tudo que está escondido, Deus vai revelar. Amém? Amém. Aqui eu concluo meu estudo e que Deus ricamente abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus por isso tudo, né? Deus possa abençoar grandemente nossa irmã Maquel, né? Com a nação aí. Meus irmãos, vamos então aos nossos anúncios finais. Sábado é o nosso culto de ceia. Sábado nós vamos ter então antecipação do nosso culto de ceia, dia 1º. Então todos os membros efetivos da igreja, né? Membros batizados, procure não faltar o nosso culto.
Tá? Sábado a partir das 19h30. Amém, irmãos? Amém. 19h30, participe da nossa ceia. Por que nós antecipamos? Porque no segundo final de semana, que é 8 e 9, nós vamos ter então o nosso aniversário, né? Aniversário da Igreja Ebenezer. Então nós antecipamos a ceia já para o dia 1º. Amém? E visto que também domingo nós temos eleições, então domingo não haverá culto. Vamos, né? Para isso também vem os irmãos, membros da igreja Ebenezer, então venha, não falte, sábado, porque domingo não haverá culto. Tá bom? Então tá. Então tá. Glória a Deus. Então, combinado, então. Vamos estar orando aí, né? Vamos estar orando essa semana ainda. Amanhã é da quinta-feira, da banda, né? Da banda, e sexta-feira é do evangelismo. Amém. Oração, jejum, consagração, oração. Bem, irmão, vamos orar que a luta está travada em nome de Jesus. Tá? Coloca tua mão no coração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Abençoa para os irmãos. Repreende todo mal, todo ataque, Pai. Aleluia, maligno. Aleluia, toda seta, todo dardo inflamado de Satanás, Pai, contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos familiares. Seja repreendido em nome de Jesus. Pai, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Pai, e nos dá uma semana, continua-nos uma semana abençoada em nome de Jesus, para que o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Estamos pedindo então em nome de Jesus. Até sábado, às 19h30. Você que é membro, batizado, não perca. Amém? Estamos pedindo pelo amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Ebenezer. Amém. Meus queridos, vou pedir para os irmãos obreiros, nós pudermos estar um pouquinho mais cedo, tá? Por volta aí com as 18h30, os irmãos obreiros estarem, aqueles que dirigem culto, né? Dirigem culto, que pregam, estarem um pouquinho mais cedo, tá? Uma hora antes, tá bom, irmãos? Amém? Amém. Os obreiros, sábado, pode ser? Pode ser. Sim, nesse sábado. Vamos fazer nesse sábado mesmo. Sábado, 18h30. Então, vamos marcar 18h30. Vamos chegar um pouquinho mais cedo. Os irmãos que dirigem e que pregam, né? Os obreiros, estejam um pouquinho mais cedo. Nós queremos conversar. Uma reuniãozinha aí extraordinária. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, estamos pedindo em nome de Jesus. Deus abençoe a semana abençoada.